Tem cidade proibindo droga, arma, outdoor com gente sem roupa. Essa aqui proibiu espelhos. E não é piada. É só o tipo de realidade que parece tão absurda que todo mundo finge que é metáfora. Mas não é. É literal. Uma cidade, com prefeitura, vereadores, placa na entrada e tudo, decidiu remover todos os espelhos dos espaços públicos. Banheiros, escolas, academias, até elevadores. Se refletiu, foi coberto. Se sobrou algum, provavelmente está escondido, como relíquia ou contrabando, tipo cigarro em presídio. A desculpa oficial foi prevenção de distúrbios psicológicos, porque aparentemente as pessoas começaram a surtar ao se olhar. Primeiro vinham relatos tímidos. Não me reconheço no espelho. Minha expressão parece errada. Tem alguma coisa atrás de mim. Coisa que você ouve e diz: ah, a pessoa só dormiu mal. Mas aí começou a multiplicar. Jovens dizendo que viam o próprio rosto mexer quando estavam parados. Idosos relatando reflexos atrasados, tipo olhar para o espelho e se ver piscando depois de um segundo. Professores dizendo que os alunos estavam diferentes no reflexo da janela. E os alunos começaram a cobrir os espelhos sozinhos. A prefeitura ignorou no começo, claro, porque é isso que prefeituras fazem. Mas aí veio a gota d'água, literalmente. Um aluno quebrou o espelho da escola com a testa. Disse que precisava sair dali. Só que não tinha ninguém no banheiro, só ele e o reflexo. O que era bizarrice virou estatística. Psicólogos locais registraram um aumento nos chamados episódios de dissociação reflexiva. Um termo chique para descrever o momento em que seu cérebro simplesmente recusa a ideia de que aquele ali, no espelho, é você. E isso não é um conceito novo, não. Tem nome, tem estudo, tem até artigo na JAMA Psychiatry. Só que geralmente esses casos são isolados, raros. Lá, virou epidemia. E aí veio o decreto. Discreto, seco, mal divulgado. Um PDF escaneado, sem assinatura digital, só carimbo. Proibição imediata de espelhos em qualquer ambiente coletivo. Motivo? Risco psicossocial, que é basicamente o jeito educado de dizer: a gente não sabe o que está acontecendo, mas está dando ruim. Claro, você pode pensar, isso é só histeria coletiva. E talvez seja, mas e se não for? Porque tem uma diferença entre surto isolado e cidade inteira evitando o próprio reflexo. Uma coisa é um adolescente ter crise de identidade. Outra é adultos cobrindo vitrines de loja com papel pardo, dizendo que reflete errado à noite. E aí tem o caso da professora. Uma mulher de 30 e poucos anos, lúcida, sem histórico, que pediu demissão depois de dizer que os alunos no espelho não pareciam crianças. Ela só disse isso e foi embora. Depois disso, o pânico virou protocolo. Escolas com espelhos cobertos, delegacias com vidro opaco, bares que proibiram selfies no banheiro. A cidade virou um cenário esvaziado de imagem. Um lugar onde ninguém quer se ver. E aqui está o detalhe mais doente. A proibição foi aceita. Ninguém protestou. Ninguém foi na rádio local gritar. Porque, no fundo, ninguém quer discutir com um espelho. E se ele tiver certo, esse é o ponto de partida. No início, diziam que era moda. Depois,
fase. Depois, crise de imagem coletiva, como se todo mundo tivesse se olhado no espelho ao mesmo tempo e descoberto que não gostava do que via. Só que essa cidade não estava passando por uma crise estética. Ela estava entrando em colapso visual. As pessoas começaram a relatar um desconforto estranho. Não era medo, não era nojo, era outra coisa. Uma sensação de que o reflexo estava autônomo. Você piscava e ele parecia hesitar. Você sorria e ele forçava. Você chorava e ele observava. E antes que você diga, isso é só um caso de dismorfia corporal, segura. Porque as vítimas incluíam gente que nunca teve esse tipo de transtorno. Crianças de 9 anos, idosos, pessoas sem histórico de nada. O que elas tinham em comum? Todas tinham encarado o espelho por tempo demais. Como se o próprio ato de olhar virasse uma forma de contaminação. Começaram a surgir relatos de faces deslocadas. Gente que dizia ver seus olhos se moverem em direções diferentes. Tem um segundo rosto atrás do meu, disse um rapaz em depoimento gravado que vazou semanas depois do decreto. E o mais bizarro, ele falava calmo, firme, como se estivesse informando, não surtando, como se já tivesse aceitado que aquilo fazia parte da nova realidade. A cidade, claro, fez o que cidades fazem quando não sabem lidar com algo. Lançou uma campanha de saúde mental. Outdoors dizendo, você é mais do que sua imagem. Olhe para dentro. O reflexo não define você. Só que isso só piorou. Porque se antes o reflexo era só incômodo, agora ele virou obsessão. As pessoas começaram a evitar o próprio rosto. Usavam mais bonés, mais capuzes. A venda de espelhos de bolso despencou. Salões de beleza viraram salas cegas, sem espelho, com cortes feitos por intuição. Teve até terapeuta que começou a atender no escuro, porque pacientes relatavam que viam coisas no vidro da janela. E quando a gente diz coisas, entenda, ninguém descrevia direito. Mas o padrão era sempre o mesmo. Algo que não devia estar ali. Algo que olhava de volta. A imprensa local tentou chamar de efeito psicológico coletivo induzido. Um nome bonito para histeria coletiva. Mas então começaram os vídeos. Curtos, granulados, sem contexto, mostrando reflexos levemente desalinhados com os movimentos da pessoa. Não era edição, não era truque, era só estranho o suficiente para parecer plausível e errado o suficiente para nunca ser exibido em rede aberta. Teve um em especial, um vídeo que apareceu numa página obscura e sumiu em 2 dias. Um rapaz em frente ao espelho do banheiro de uma escola pública. Ele fica parado por 40 segundos. Não se mexe. Mas o reflexo pisca. Não ele. O reflexo pisca. Primeiro um olho, depois o outro. Como quem testa se você está prestando atenção. O vídeo desapareceu. A escola negou. O banheiro foi reformado. Mas ninguém desmentiu nada. Porque o que você faz quando o real começa a desafiar a lógica? A resposta da cidade foi simples. Negação reflexiva. Literalmente. Tapar todos os espelhos. Proibir superfícies polidas. Colocar adesivos em vitrines. Apagar os reflexos até que eles esqueçam da gente. Ou a gente deles. E aqui está a pergunta que começou a circular pelos corredores vazios dos lugares onde antes se olhava.
E se o reflexo não for mais só uma imagem? E se for um canal? Uma passagem? Você ri. Claro que ri. É idiota. Mas por que então você parou de se olhar nos olhos no espelho? Depois que os espelhos sumiram, esperava-se uma espécie de alívio coletivo. Como se o problema tivesse sido removido junto com o vidro. Só que o que nasceu no lugar foi pior. Muito pior. Porque o vazio não é silencioso. Ele é presente. Neil, que era para ser só uma cidade sem reflexos, virou uma cidade onde ninguém olhava mais para ninguém. O contato visual sumiu. As pessoas andavam com a cabeça baixa, evitavam superfícies que brilhassem, desconfiavam até de poças d'água e telas de celular desligadas. O medo se deslocou, saiu dos espelhos e entrou em tudo. Vitrines foram cobertas com jornais velhos. Carros começaram a colar adesivos escuros no retrovisor interno. As fachadas de vidro foram adesivadas por ordem da prefeitura. Sim, uma prefeitura, com um decreto visual. A cidade começou a parecer um cenário de filme pós-apocalíptico, onde o inimigo é invisível e sempre refletivo. Mas aí aconteceu algo ainda mais bizarro. Pessoas começaram a relatar reflexos onde não havia nada. Um balcão de madeira polida, um interruptor metálico, a tela de um notebook que estava desligada. Pequenos flashes de imagem, não como reflexo comum, mas como ecos, fragmentos, aparições de silhuetas que não batiam com a posição da pessoa. Primeiro foi isolado, um ou outro relato. Depois vieram vídeos. Vídeos que não mostravam nada demais. Só uma leve distorção, no canto. Um brilho, um traço que não devia estar ali. O tipo de coisa que você só vê quando volta o vídeo e presta atenção. E aí você não esquece mais. Esses reflexos espontâneos, nome inventado por um pesquisador excêntrico que apareceu por 3 dias na cidade e depois sumiu, começaram a se tornar rotina. Gente vendo vultos em colheres, alunos se recusando a usar celulares virados para si, professores trancando projetores em caixas de papelão. A escola virou bunker. Os mais paranoicos criaram regras. Nunca olhe por mais de 7 segundos. Evite superfícies lisas. Não pisque na frente de objetos que brilham. Pode rir, mas até os céticos começaram a agir estranho. Um dono de padaria cobriu as vitrines com tecido preto e passou a usar apenas placas escritas à mão. Dizia que a luz do freezer estava mostrando coisa errada. E o mais doente, ele não estava sozinho. O governo local tentou responder com uma medida ainda mais simbólica. Retirou todos os espelhos públicos que restavam e criou zonas livres de reflexão. Sério, placas com zona opaca, circular com consciência. Era quase ridículo, se não fosse a quantidade crescente de moradores relatando pesadelos idênticos, todos envolvendo reflexos que não os deixavam sair. E aí começa a terceira fase, o esvaziamento afetivo. As pessoas começaram a evitar fotos, evitar chamadas de vídeo, evitar vitrines de loja com manequins. O número de selfies postadas caiu a quase 0. Influenciadores locais sumiram. A cidade, que já era pequena, virou um vácuo cultural. Sem imagem, sem espelho, sem ninguém. É como se o reflexo fosse um elo invisível entre as pessoas.
Uma prova de que você existe também para o outro. Sem ele, a solidão se materializa. O isolamento não é só emocional. Ele vira físico. Gente que não se reconhece, não se conecta. E talvez esse fosse o verdadeiro efeito colateral. Quando você tapa todos os espelhos, não some só o rosto, some a referência, o senso de realidade, o chão. Você começa a andar num mundo que não devolve o olhar. E claro, a cidade não fala disso. Os jornais locais só publicam notícias com textos curtos e nenhuma foto. O site da prefeitura parou de usar imagens de arquivo. Só texto, só texto. Como se imagens fossem perigosas agora. E aí fica a pergunta: o que existe no silêncio do reflexo? Você pode esconder um espelho. Você pode quebrar o vidro, colar fita preta na vitrine, tampar cada centímetro de brilho com tecido opaco. Mas você não pode esconder um padrão, principalmente quando ele insiste em se repetir, em lugares diferentes, com pessoas diferentes que nunca se encontraram, mas relatam a mesma coisa. Eles dizem que não é alucinação, que não é medo, é invasão. De dentro para fora, começa como uma sensação estranha ao olhar para o espelho. Já ouvimos isso. Um atraso no movimento, uma distorção no sorriso, uma piscada fora de tempo. Mas depois, a coisa evolui e começa a acontecer sem o espelho. Foi assim com um segurança de uma escola noturna. Homem cético, grosso, que chamava tudo de besteira de rede social. Um dia, ele trancou os corredores. Estava só com a lanterna e ouviu um som de vidro vibrando. Mas ali, naquele andar, os espelhos tinham sido removidos semanas antes. E ainda assim, ele viu algo refletir na maçaneta de metal. Ele contou depois que foi como olhar para si mesmo, só que do lado errado. Disse que o reflexo sorria de volta, mas não com a boca. Com os olhos, ninguém acreditou, até ele desaparecer 3 dias depois. Sem sinal de arrombamento, sem pegadas. Só a câmera de segurança mostrando ele parado, olhando para o forno de aço inox da cantina. Por 46 minutos. Imóvel. Outro caso. Uma aluna do ensino médio que começou a cobrir todos os objetos da casa. Dizia que o reflexo dela havia mudado de lado, que a parte esquerda parecia pertencer a outra pessoa. O psiquiatra disse que era dissociação, mas a mãe jurou que num vídeo de celular viu a filha piscando do lado errado. A imagem sumiu. O celular queimou. A menina hoje mora com uma toalha preta presa no rosto. Por escolha. Existem registros, claro. Pequenos documentos da polícia municipal que vazaram. Ocorrências com frases truncadas como comportamento reflexivo incompatível ou testemunha relata dupla imagem em janela escura. Tudo arquivado, tudo selado. Como se admitir fosse pior do que ignorar. O mais famoso, o caso do Homem do Espelho Reverso, é contado como lenda urbana, mas tem nome no arquivo. Sebastian H., 42 anos, fotógrafo. Vivia sozinho. Tinha câmeras por toda a casa, porque dizia não confiar no reflexo. Um dia, ativou uma live no próprio canal e colocou a câmera apontada para o espelho da sala. Ficou fora do quadro, mas no reflexo, ele apareceu e se mexeu. Mais de 3.000 pessoas viram.
A maioria achou que era arte performática, até ele sumir. O vídeo foi tirado do ar, claro, mas não antes de algumas pessoas salvarem e repostarem. Se procurar, talvez você encontre, mas não recomendo. Há algo errático nos movimentos, como se o reflexo soubesse que está sendo assistido e gostasse disso. Alguns dizem que é histeria coletiva, outros glitch psicológico. Há até quem fale em camadas de realidade mal alinhadas. Teorias de conspiração se acumulam, mas a cidade continua do mesmo jeito. Sem reflexo, sem explicação e cada vez mais silenciosa. Você pode até achar que tudo isso é inventado, que não passa de exagero, paranoia, teatro urbano. Mas então, por que não olham mais nos olhos? Por que apagaram todos os espelhos? Por que as câmeras internas das lojas agora só filmam o teto? Porque quando o reflexo para de te obedecer, ninguém mais sabe quem está do lado de cá. Na última fase do delírio coletivo, a cidade deixou de negar e passou a legislar. Proibiu oficialmente qualquer superfície reflexiva em espaços públicos, comerciais e agora residenciais. A nova lei foi publicada com linguagem limpa, mas o subtexto gritava: se você insistir em se olhar, vai arcar com as consequências. Literalmente, espelhos se tornaram contrabando, peças de museu, objeto de risco biocomportamental, segundo o novo termo criado por algum burocrata, que provavelmente também parou de usar câmera frontal. Se alguém fosse pego com um reflexo em casa, e aqui, entenda, qualquer reflexo era autuado. Primeiro, advertência. Depois, multa. Depois, silêncio. Porque ninguém quis ser a primeira pessoa a ir até o fim com isso. O reflexo deixou de ser imagem. Virou acusação, presença. E o mais perturbador, começou a aparecer mesmo onde não havia nada. Vidros limpos, cortinas, até olhos. Um médico da unidade de saúde do bairro Leste. Sim, essa parte é real, documentada. Relatou que pacientes começaram a desviar o olhar durante exames. Diziam que viam alguém a mais no brilho dos próprios olhos. E esse alguém sabia demais. As autoridades responderam da única forma que conseguem: mais repressão. Os prédios públicos passaram a adotar superfícies de borracha fosca. Telas de celular com película anti-reflexo obrigatória. Toda imagem estática virou suspeita. Uma placa no terminal de ônibus agora diz: não encare o que não pode explicar. Você acha exagero? Então me explica por que os cães pararam de olhar para o chão. Ou por que os espelhos das motos começaram a ser removidos com fita isolante. As lojas de cosméticos fecharam. Salões extintos. O último estúdio fotográfico da cidade queimou sozinho, à noite. E a câmera de segurança travou bem na hora do fogo começar. Os poucos que ainda tentam falar sobre o que viram, e sim, eles existem, são rapidamente desacreditados. Estresse urbano, isolamento prolongado, fenômeno psicoespacial. Nome bonito pra ninguém quer ouvir isso agora. Mas uma coisa todo mundo já entendeu: os reflexos não são mais nossos. Teóricos locais começaram a circular a ideia de que o reflexo é um tipo de duplicata não consciente, um atraso dimensional, espaço entre o tempo em que você age e o tempo em que é registrado.
e que, em algum ponto, esse espaço ganhou vontade própria. Pode rir. Rir é bom, mas já reparou como os reflexos sempre te mostram você em terceiro plano? Como se fosse alguém observando de fora, por trás da sua expressão. A pergunta que ninguém tem coragem de fazer, mas todo mundo já pensou. E se o reflexo nunca tivesse sido só seu? E se aquilo que você vê não é você, mas uma versão que sobrevive quando você apaga a tela? E se o espelho era só uma desculpa que a realidade usava para te manter distraído? E se agora, sem o vidro, ele finalmente está solto? No fim, a cidade virou um espaço vazio, cheio de pessoas que evitam a si mesmas. Não há fotos novas, não há vídeos, só texto, relatos, vozes. Ninguém quer ser visto, ninguém quer ver. Porque agora todo mundo entendeu o risco. Você não se olha mais porque tem medo do que vai encontrar. Mas, pior do que olhar, é perceber que o reflexo ainda está ali, esperando você voltar. E quando você voltar, ele pode não estar mais do lado de dentro. O labirinto termina aqui, ou talvez comece agora. Depende de onde você estiver assistindo. Só não esquece de apagar a tela quando acabar. Se você ainda se vê no espelho depois desse vídeo, cuidado. Pode ser só o costume. Agora me diz, você esconderia todos os reflexos da sua casa se soubesse o que mais já apareceu neles? Comenta aí, antes que alguém com o seu rosto responda por você. E se quiser continuar explorando as partes do berço, mundo que ninguém devia olhar por tanto tempo, o Labirinto Curioso ainda tem muito vidro para quebrar.